Oi, pessoal. Hoje irei mostrar para vocês aqui no Word um passo a passo como poderemos citar e referenciar um TCC, seja ele uma monografia, dissertação ou tese no seu trabalho de acordo com a norma ABNT vigente. Trouxe 3 exemplos para a gente fazer. Pessoal, vamos supor que eu esteja escrevendo meu trabalho e aí eu encontro esse arquivo aqui no Google Acadêmico e fico interessada por ele. Quando eu abro aqui o arquivo, eu vou ver que não é um artigo de um periódico, né? É um trabalho aqui que está no site, né? Um site, no caso aqui da UFRN. E aí, quando eu clico aqui no trabalho, eu vou ver realmente do que se trata, né? Esse material. Abrindo aqui o arquivo, a gente vai ver que é um trabalho do curso de graduação em estatística, e aí você pode descer aqui para a segunda página, que aí você vai ver melhor do que se trata esse trabalho, que é aqui na página, na folha de rosto, né? Nessa folha de rosto, você tem aqui dizendo que é um trabalho, que é uma monografia de graduação apresentada ao curso de estatística, certo? Da UFRN, certo? Esses trabalhos, eles geralmente ficam nos repositórios das instituições, né? Tanto que aqui no link, olha, veja que aparece o nome repositório. Geralmente aparece esse nome aqui. Na folha de rosto, então, vai constar aqui todas as informações que você vai precisar para fazer a sua referência, a referência nesse trabalho, caso você cite realmente esse trabalho aqui de Almeida, né? Se fosse uma dissertação, tese ou qualquer outro nome aqui, trabalho de conclusão de curso, é o mesmo modelo que você vai seguir. Então, eu resolvo citar esse trabalho aqui dentro do meu, ali do meu artigo que eu estou escrevendo, e aí como é que eu vou fazer? Eu fiz um texto aqui aleatório, e aí vamos supor que aqui no segundo parágrafo da introdução eu quero citar uma parte ali daquela monografia. Eu entro com o sobrenome da autora e o ano, né? Então, aqui eu estou fazendo, no caso, se é uma citação indireta, né? Essa citação indireta é aquela que você interpreta o que o autor disse e escreve com suas palavras. Então, priorize sempre esse tipo de citação no seu trabalho. Todos os trabalhos, então, você vai sempre olhar isso. Você vai olhar o último sobrenome do autor, se forem 2 autores. Eu posso fazer também 3 autores, não tem problema. Então, citando sempre pelo último sobrenome junto com o ano. Se eu tivesse, por exemplo, esse trabalho fosse um trabalho de Almeida e Mendes, então você já coloca aqui Almeida e Mendes, aí preste atenção nesse verbo aqui que vai mudar, vai para o plural, então destacam. Se eu tivesse 3 autores aqui nesse trabalho, então usaria aqui uma vírgula, por exemplo, Mendes e Duarte, vamos supor que esse trabalho fosse com 3, então já colocaria aqui e Duarte 2022, então também destacam. Mas aqui é um TCC, uma monografia com apenas uma autora, né? Então, a gente vai colocar só Almeida 2022, destaca, e aí vai interpretar o que ela disse e escrever aqui, né? Então, que é aquele tipo de citação indireta que é o que a gente deve usar mais nos trabalhos. E aí, todo o material que você cita no seu trabalho, você precisa colocar na lista de referências. E aí, como é que vai ficar a referência desse material aqui, dessa monografia? Vamos lá, vamos fazer aqui o nosso primeiro exemplo, né? Pessoal, os elementos essenciais, de acordo com a norma da ABNT, para TCC, seja ela uma monografia, uma dissertação, uma tese, são: você vai começar com o autor, certo? Que no caso aqui é Almeida, né? Então a entrada vai ser sempre por esse último sobrenome, maiúsculo, Almeida. E você pode colocar as iniciais aqui do nome dela. Se você quiser colocar o nome dela todo por extenso, você pode também. Só que você vai ter que fazer isso com todos os outros autores da sua lista de referência. Então, o mais comum é a gente realmente usar a abreviação aqui. Então, você vai colocar o A, o primeiro nome dela, o G, C, S, certo? E aí depois você vai entrar o quê? Você vai entrar com o título, né? Então, o título tá aqui, o título da monografia dela. Você já coloca esse título aqui, preste atenção, né? O título, ele é negrito. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês aqui embaixo, que tem título e subtítulo, né? Para você ficar atento, porque essa questão do negrito vai mudar. Aqui eu tenho, então, negrito, né? Negrito todo no título. Aqui, esse primeiro ano que você vai colocar aqui é o ano de depósito. O que é que significa isso? O ano que ela entregou esse TCC na biblioteca da universidade. Pode não ter sido o mesmo ano da defesa dela. Se ela defendeu, por exemplo, no dia 20 de dezembro, para ela depois fazer os ajustes da banca, ela pode ter feito essa entrega na biblioteca apenas em janeiro do ano seguinte.
Então, veja que serão 2 anos diferentes. Esse primeiro ano aqui é o ano do depósito. Onde é que você vai ver esse ano do depósito? Na capa. Então, o ano que tiver na capa do trabalho vai ser o ano do depósito na biblioteca da instituição. Então, 2022, depois eu vou colocar do que se trata esse trabalho, né? Esse trabalho acadêmico que é. Então, eu estou vendo aqui na folha de rosto que a nomenclatura aqui é de monografia, porque poderia ser trabalho de conclusão de curso, mas aqui é monografia. Você coloca a monografia, abre o parênteses, coloca o grau. O que seria esse grau? Esse grau eu teria que dizer se é uma graduação, especialização, mestrado ou doutorado. E aí eu estou vendo que é uma graduação, porque aqui na própria capa já informa curso de graduação em estatística. Você vai colocar o grau aqui e vai colocar o nome do curso. Essa informação do grau com o nome do curso, você vai colocar entre parênteses. Depois você vai colocar um tracinho, vai colocar o nome da instituição, né? Aqui, então a gente está vendo que o nome da instituição é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, você vai colocar. Depois vai colocar uma vírgula, a cidade. Então, a cidade também tem essa informação aqui na capa e na folha de rosto. Veja que você não precisa nem abrir o arquivo todo para você pegar todas as informações. Nas 2 primeiras páginas ali, praticamente, você já tem tudo. Então, aqui você vai colocar a cidade, vírgula. E aqui, por último, você vai colocar a data da apresentação ou da defesa. Para você colocar essa data aqui, pessoal, vocês precisam dar uma olhadinha se aqui mais embaixo, descendo esse arquivo, você encontra a folha de aprovação desse trabalho. A folha de aprovação ou então a ata da defesa, que às vezes tem nos TCCs. Se não tiver, você vai usar a mesma data, que está ali a data de entrega. Mas veja que nesse trabalho aqui tem a ata da defesa, aqui embaixo, dizendo que essa defesa ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2022. Então, foi o mesmo ano. No mesmo ano que ela defendeu, o mesmo ano ela fez a entrega na biblioteca da instituição. Então, eu coloco aqui, depois disponível em, vou colocar o site, né, que foi o site que eu peguei, foi esse daqui, ó. Você coloca ele todo, então pode dar um clique aqui no final, que ele vai selecionar, você faz Ctrl+C e Ctrl+V aqui no Word e vai na frente, coloca acesso em, coloca a data nesse formato aqui. O dia, as 3 primeiras letras do mês, minúscula, com ponto e o ano. O único mês que você não vai fazer isso daqui é o mês de maio. Mês de maio, realmente, você vai colocar o nome completo. No nosso segundo exemplo, que é uma dissertação, vocês já vão ver uma coisa diferente, certo? Eu trouxe um trabalho que ele tem um subtítulo. O que é esse subtítulo? Subtítulo é aquela parte que fica depois dos 2 pontos. Então, abrindo aqui o trabalho, você vai ver que ela coloca estratégias retóricas, aí coloca 2 pontos e coloca o subtítulo aqui na frente. Quando você tem um trabalho, né, pode ser qualquer trabalho que você tenha, que ele tenha um título e um subtítulo, você tem que ficar atento que apenas o título vai ficar em negrito. Você vai iniciar da mesma forma, com o sobrenome, as iniciais, o título em negrito, 2 pontos, o subtítulo e segue aquela mesma sequência. A data do depósito, o que é realmente esse trabalho, eu vou descendo aqui, a gente já sabe que essa informação, ela está na folha de rosto, então eu estou vendo aqui, olha, dissertação, né? E aí eu já coloco o nome do programa, Programa de Pós-Graduação em Letras, onde é que eu estou vendo aqui? A própria informação está aqui na folha de rosto também. Então, Programa de Pós-Graduação em Letras, está aqui a universidade, que eu preciso colocar logo na frente, então eu coloco o tracinho, coloca a universidade, a cidade e o ano da defesa. Você vai descer aqui para você ver se tem algum documento que mostra a data da defesa. Se não tiver, não tem problema nenhum, você usa aquela mesma data que está ali na capa. Veja que aqui eu vou encontrar, porque aqui tem um termo de aprovação. Então, o termo de aprovação vai dizer quando esse trabalho foi defendido. Então, essa dissertação foi defendida às 9 horas do dia 1º de abril de 2022. Está aqui a informação. Então, é o mesmo ano que foi feito o trabalho, que foi depositado o trabalho, foi o mesmo ano da defesa. Então, aí você coloca e as informações, como a gente viu no primeiro exemplo. O site, né, o disponível em e a data de acesso.
Aqui no terceiro exemplo, pessoal, a gente vai ver que a nomenclatura, apesar de ser um trabalho de graduação, a nomenclatura aqui é diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui no trabalho e aí a gente vai ver, vamos descer aqui na folha de rosto para a gente ver do que se trata. E aí a gente vê que é trabalho de conclusão de curso. A mesma nomenclatura que ele usou aqui na finalidade do trabalho, você usa na referência. Se ele tivesse usado monografia, você colocaria trabalho de conclusão de curso, você coloca trabalho de conclusão de curso lá. Então, do mesmo jeito, um sobrenome, a inicial, o título, e veja que esse trabalho aqui, que esse TCC, ele tem título e subtítulo, né? Então, a gente já sabe que esse subtítulo aqui na referência, ele não vai ficar negrito. E aí eu venho e coloco o título negrito, subtítulo, o ano do depósito, né, que é o ano que está aqui na capa, certo? 2015. Na sequência, ali o que é o trabalho, a graduação em administração, que é o grau, e o nome do curso, certo? Então, isso daqui a gente vê, né, na folha de rosto e temos também na capa, certo? Então, a informação está aqui. O tracinho, a instituição, a cidade, o ano da defesa. Vamos olhar se esse ano da defesa a gente consegue ver aqui no trabalho. Se a gente não conseguir, não tem problema. A gente vai usar esse mesmo ano aqui. Então, perceba que não tem. Ele já entra aqui nos agradecimentos, depois ele vem para o resumo e já vai começar aqui o TCC dele, certo? Que é a monografia. E aí, pessoal, vocês vão colocar o mesmo ano, tá certo? Não tem problema nenhum. Se não tiver informação da defesa, não se preocupe que você pode utilizar o mesmo ano. E aí, disponível em a data de acesso. Nesse quarto exemplo aqui, se você quiser incluir elementos complementares, você também pode colocar. O que são elementos complementares? São elementos que a norma da ABNT traz, caso você queira deixar ainda mais específica aquela referência, com mais detalhes. Então, eu estou vendo aqui essa referência de Rodrigues que eu coloquei aqui para vocês. Vocês vão ver o último sobrenome do autor, né, as iniciais. Depois vem o título do trabalho dele. Perceba que aqui tem uma informação a mais, olha, o nome do orientador ou da orientadora. Você pode colocar se você quiser. O nome do orientador e orientadora sempre você vai encontrar na folha de rosto. Então, se a gente abrir aqui esses TCCs que eu mostrei para você, você vai ver aqui, olha, o nome do orientador. Se a gente abrir esse outro aqui, você vai ver aqui também na folha de rosto. Você vai ver aqui, no caso, o nome da orientadora. Então, essa informação também você tem. Se você quiser incluir, você pode incluir. Então, orientador, orientadora, a data do depósito, a quantidade de folhas do trabalho, certo? Então, é uma informação também complementar. Então, só destacar aqui para vocês, a gente tem informação complementar, nome de orientador e a quantidade de páginas do trabalho. Aqui é dissertação, o nome do mestrado, certo? A faculdade, a cidade e o ano da defesa. Esses elementos aqui, eles são elementos complementares. Os essenciais, que são os principais, são aqueles que eu mostrei aqui nos exemplos anteriores. No geral, pessoal, eu não costumo colocar nas minhas referências essas informações aqui complementares. Mas aí é importante você saber, né, que a norma também ela traz essa informação. Aqui abaixo eu coloquei 3 referências bem comuns, só para revisar aqui com vocês, que é o modelo de artigo científico, que é muito comum a gente colocar na nossa lista, né? Atentem para a questão do negrito. Quando você vai colocar na sua referência um artigo científico, o que fica em negrito é o nome da revista e não o título do artigo, né? Então, eu pego muitos erros desses nos trabalhos que eu faço correção. E aí, você vai colocar o título da revista, você tem aqui a cidade, né? O volume, o número, as páginas do artigo e a data. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho um exemplo de livro, né? Livro já fica o título do livro em negrito. Perceba que o subtítulo, ele não é negrito. Em nenhuma situação o subtítulo ele é negrito. Então, só o título, depois a cidade, a editora e o ano. E por último, coloquei aqui um exemplo de e-book. Então, eu tenho também a autoria, o título, negrito, subtítulo, cidade, editora, o ano e aqui na frente o nome e-book. Não esqueçam que o alinhamento das referências é um alinhamento à esquerda, depois você vai selecionar todo o texto e olhe, veja, isso aqui em cima, aqui no Word, tem que estar
alinhado à esquerda e as referências, elas são digitadas no espaçamento simples, que é aqui 1,0. Entre uma e outra, você vai dar um espaço simples em branco. Então, se ela tivesse aqui, por exemplo, junta, né? Então, se eu tivesse junta aqui, você é só dar um enter, certo? Que aí ela já vai descer, né? Preste atenção se realmente aqui embaixo tá adicionar. Tem que estar dessa forma, porque senão o Word ele vai ficar incluindo espaços em branco, né? Além do que você está colocando entre uma referência e outra. Ok, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo dessa semana. Um grande abraço e até terça-feira.